Bom, galera, esse aqui vai ser mais um episódio do nosso Pura Connection Podcast. E tô tendo hoje a honra de receber aqui um dos grandes ídolos para mim. Eu acho que foi um dos caras que, inclusive, me incentivou a entrar, a conhecer um pouco esse universo do jiu-jitsu, começar a praticar, né? A gente vai falar um pouco dessa época aí, que acho que ele teve uma grande, não só responsabilidade em carregar o nome do jiu-jitsu, mas foi um cara que foi referência com certeza para muita gente. Murilo Bustamante, um prazer, uma honra estar te recebendo aqui presencialmente, né? Como a gente até falou aqui um pouquinho antes, eu ter um pouco do seu tempo, né? A gente sabe o quanto isso é valioso, né? Não só o teu tempo, como a sua energia de estar aqui presente para, de certa forma, incentivar aqui esse projeto. Obrigado, mestre. Obrigado a você pelo convite, cara. Foi um prazer estar aqui, falar sobre arte marcial, sobre luta. O teu projeto está sendo muito bem conduzido, parabéns. E vamos conversar, vamos falar aí. Legal. Cara, uma coisa assim, sempre que muitas vezes eu inicio assim, né, que é uma curiosidade, assim, como é que fosse essa sua primeira conexão? E falo até isso, até no teu caso, porque acho que você começou ali na década de 70, né, se eu não me engano. E assim, o jiu-jitsu ali, porra, era um negócio muito nichado, né? Assim, era talvez até para poucas pessoas, né? Poucas pessoas tinham conhecimento, inclusive, do que era aquilo ali, né? Eu comecei em 77, quando eu tinha 10 para 11 anos. Uma coincidência mesmo, o jiu-jitsu era um esporte muito pequeno, não tinha. Quem vive hoje a realidade do jiu-jitsu começou a praticar nos anos, né, nesse novo milênio aí, não tem ideia do que era. O Rio de Janeiro era muito menor do que é hoje. Sim. Era muito menos gente praticando jiu-jitsu, muito pouca gente competindo e poucos campeonatos, né? Então, para quem gostava de competir, assim como eu, fui me afeiçoando e fui realmente me apaixonando pelo esporte. Uma coisa muito, muito pequena, assim. Então a pessoa tinha que ter algum contato de alguma forma, alguém levando, né? Era muito propaganda de boca. E eu, por exemplo, eu comecei por causa dos meus irmãos, que eram mais velhos do que eu e já tinham iniciado. E eu, como irmão, assim, filho temporão, né? A diferença dos meus irmãos é 7, 8, 9 anos. Eles já estavam praticando esporte, surfando e lutando. E eu fui meio que seguindo os passos dele, naturalmente. Comecei a surfar, na verdade, antes de treinar jiu-jitsu, com 9 para 10 anos, e comecei o jiu-jitsu com 10 para 11, meio que, assim, curiosidade, né? Fui indo, praticava, mas sem menor obrigação. Quando eu comecei a competir realmente, com os 14, 15 anos, foi que a coisa... Eu tive, assim, uma paixão que me descobri realmente numa coisa que eu fazia bem, e na adolescência foi muito importante para mim, né? Eu era um garoto muito tímido, muito inseguro. Legal. E o jiu-jitsu foi, assim, a válvula de escape total para minha agressividade, para eu ganhar confiança, autoestima, né? Ficar assim, uma pessoa mais disciplinada. Então o jiu-jitsu realmente, através do jiu-jitsu eu me encontrei, e o jiu-jitsu foi muito importante no meu desenvolvimento como homem, como ser humano. Legal. Posteriormente como pai de família. Você falou até de uma coisa que eu tenho puxado muito nessa conversa, né? Até porque eu acho que fez parte da minha vida também, essa conexão com o surf, né? Assim, e até falando de Rio de Janeiro, né? E o jiu-jitsu tem uma história muito rica no Rio de Janeiro, né? Assim, ele teve um início, né? E dentro aqui da nossa cidade, e com isso traz algumas coisas, tipo essa conexão com o mar, essa conexão com o surf, ou talvez essa conexão, inclusive até com outros esportes radicais, porque aqui é uma grande metrópole, né, cara? Assim, porra, a gente tem o voo livre, né? Hoje a gente tem o kitesurf, que é muito forte, né? O surf, enfim. Então, sempre existiu, né, de certa forma, essa conexão com outros esportes, né? Então, você mesmo falou agora, você já veio ali, você já surfava antes, né? Já vivia num ambiente ali esportivo, né? E isso talvez tenha também ajudado a ter tido esse acesso ali ao jiu-jitsu, né?
Essa conexão é curiosa, né? Porque a gente vê aí hoje em dia muitos surfistas, até profissionais, praticando jiu-jitsu. O próprio Kelly Slater, né? Que é o cara que foi 11 vezes campeão mundial. Ele mesmo recomenda o primeiro esporte para as crianças, o jiu-jitsu. Então, essa conexão com o surf... Primeiro, o surf como esporte, você um cara que é surfista mesmo, realmente, que está remando no mar, aquilo ali dá uma vitalidade muito grande, né? O contato com a água, você está remando, você está tomando caldo, dando golfinho, aquele treinamento do surf é uma coisa que te dá muita explosão e é bom isso para o jiu-jitsu, como preparo físico, né? E você estar dentro d'água, né? Ele te leva para um ambiente terapêutico. Você está em contato com o mar, esperando a onda. Não é só a coisa de você pegar a onda, você está naquele ambiente ali tranquilo, te dá uma calma. O surf te traz uma paz. E tem até umas analogias. E eu faço, deixa eu só complementar aqui, eu faço uma comparação com pós-treino, né? Com o feeling do pós-treino, porque quando você chega na academia, você chega de uma maneira, quando você sai diferente. Depois do treino você sai diferente, então você sai com uma... Verdade. Entendeu? Você sai com uma tranquilidade, com uma paz de espírito, você bota para ali para fora todos os teus demônios ali no treino, sem machucar ninguém, sem ter raiva de ninguém, praticando um esporte que é praticamente um jogo, né? Mas que te transfere, né? Isso é muito legal, te transfere mentalmente para um outro mundo. Quando você está praticando jiu-jitsu, você entra meio que numa bolha. Quase você um estado meditativo. Exatamente. Né? Você entra no... E isso muito pode se comparar com o surf. Porque você está dentro d'água, você está ali. Pode até bater um papo rápido, mas geralmente o surfista está concentrado no mar, olhando de onde vem a onda. Entendeu? Então aquilo ali inconscientemente ele te leva para uma meditação. Eu faço esse paralelo com o treino do jiu-jitsu. Entendeu? Total. O feeling quando você sai da água e quando você sai do tatame é muito parecido. Total. O que eu ia falar da questão da analogia, que às vezes eu até uso no treino também. Tem essa situação também de você lidar um pouco, obviamente, né? O surf e eu acho que o jiu-jitsu também tem ambientes diferentes, né? Você pode, a gente pode ir hoje aqui pra praia, o mar tá tranquilo, o dia tá de sol, né? Sem muitos riscos, né? Você tá um pouco mais relaxado, como um dia que você, o mar já tá maior, enfim, você vai enfrentar... Talvez você vai ter que lidar ali com uma situação de briga ali com o seu interno, né? Ali, tô com medo, será que dá pra mim? Será que não dá, né? E tudo isso também, né? As analogias que eu faço às vezes até com a luta é a questão de você estar calmo. Você vê, às vezes até nesse projeto aqui, eu já tenho conversado com algumas pessoas, caras que enfrentam aí... mares, inclusive, inacreditáveis, né? Assim, cara, hoje, a gente nunca ia imaginar que um ser humano ia descer uma onda, de Nazaré, ia surfar uma onda de Nazaré, né? Assim, é uma coisa que, parece impossível. E você vê que, no fundo, tem muita questão mental ali, né? Até, às vezes, muito mais do que o físico, né? Você conseguir se colocar numa situação que sua mente está calma, né? Para você conseguir dominar aquela situação, né, para você ter mais clareza, mais precisão, né, porque a partir do momento que você perde um pouco essa calma, né, e entra numa ansiedade, deixa o medo te dominar, você às vezes acaba se entregando, não ficando muito preciso. Isso acontece muito no jiu-jitsu também, né? Você tocou num ponto fundamental, muito importante aí, que eu faço um paralelo também, é o emocional, é o controle do emocional, né? Tanto o surf de onda grande, quanto um esporte, o MMA, o Vale Tudo, que eu tive a oportunidade de participar na minha carreira, são esportes que exigem muito do seu emocional. Muito. Muito. E a mente, na verdade, é que vai ter que controlar isso, porque o medo todo mundo sente, né? Eu não acredito que tenha alguém que não tenha medo. Quem não tem medo realmente chega a ser até um pouco de obtusidade, porque o medo ele faz parte, ele te deixa esperto, ele te faz lutar melhor, ele te faz surfar melhor. Entendeu? Sim. Então, mas quando chega naquele momento do desafio, o medo não está mais presente, porque você conseguiu, né? O medo, ele é muito no pré-competitivo, nos estágios iniciais, até você se preparar sua mente, teu corpo, para você chegar naquele momento exato que você
se colocou, que é ou um desafio de luta ou um mar grande. Então, naquele momento que o surfista está no mar grande, eu não acredito que ele pode até ter um medo, mas é aquele medo controlado que ele está preparado para aquele desafio, ele já se preparou, né? Como eu falava, eu sempre fazia o dever de casa antes das minhas lutas. Isso me dava uma tranquilidade muito grande quando eu entrava no ringue, porque eu tinha feito o possível para me preparar. Então, eu entregava na mão de Deus e deixava as vaidades de lado, porque vaidades também são coisas que atrapalham, né? Você está muito preocupado em ganhar e perder. Uma pessoa que bateu nessa tecla comigo e me alertou para isso foi o mestre Orlando Cani. Legal, eu tive conversando com ele aqui também, recentemente. O Orlando é um cara iluminado, que eu tive a oportunidade de ter contato com ele no início da minha carreira como competidor de faixa preta, né? Fiz ginástica natural, bioginástica com ele, né? Durante muito tempo, fiz bastante yoga com ele, foi realmente um cara que me deu uma direção nesse ponto, assim, mental da coisa. Né? Então ele sempre falava para mim, o medo de perder, ele tira a tua criatividade, você fica com medo de arriscar e você não cria, porque na hora H que você está em cima do ringue, você faz coisas até que você não tinha treinado, você cria posições, movimentos que você não está habituado a fazer, né? Acredito que no surf é a mesma coisa, então você tem que estar completamente ali concentrado naquele momento, desprovido de qualquer sentimento, né? O sentimento ele vai te atrapalhar se você tiver medo, raiva, né? Então aquilo tudo ali vai atrapalhar a tua performance, né? Então você tentar se desligar completamente. Eu acredito que no surf é a mesma coisa, né? Hoje em dia eu lido muito com medo. Quando eu vou, eu costumo ir para o Havaí surfar, algumas oportunidades que eu tive na minha vida, muito boas. Eu trabalhei no Japão durante muitos anos e embora surfista, eu fui ao Havaí a primeira vez com 33 anos de idade, né? Era um sonho de garoto, eu só fui realizar mais velho e procuro ir sempre que eu posso. E vou no meu limite ali das ondas, até às vezes um pouco despreparado, mas eu vou no mar, não vou, lógico, aqueles mares gigantes que os profissionais vão, mas eu vou no meu limite ali, no topo do meu limite. Aquilo ali me dá um medo, né? Me dá realmente um medo, uma adrenalina. E quando eu tomo um caldo, é exatamente o que você falou, a mente tem que controlar aquele momento, que é o paralelo do sufoco na luta. Se você desesperar, você vai entrar numa série de erros que você vai se prejudicar. Então o caldo é mais ou menos a mesma coisa, você tem que ficar calmo naquele momento, deixar a onda te levar, esperar o momento até você reagir, né? E na luta você tem que lidar com a cabeça o tempo todo pensando qual é a técnica que você vai utilizar naquele momento. Se você deixar o desespero tomar conta, acabou. Aí você vai... Não, e tem um negócio muito legal que eu até costumo hoje falar também, essa questão, né? Quando a gente fala de arte marcial, eu acho que o Orlando foi um cara que ajudou eu a abrir a cabeça em relação a isso também, né? A gente fala da marcialidade, talvez é a parte mais rígida do negócio, onde entra a disciplina, né? Onde entra talvez a coisa do respeito, da hierarquia, né? Então isso é tudo da parte marcial. A parte estratégia, da parte da arte é o que justamente você está falando, né? É o do você sentir, de você improvisar, né? Então, e aí que tem essa dualidade que eu acho que é importante, né? A gente trabalhar ela no sentido de harmonizar isso, porque não é só a parte rígida, não é só a parte, né, do você colocar em prática técnica, você tem que ter um outro lado, que é esse lado que a gente está falando agora, do lado emocional, de você sentir, de você ter o domínio da mente para poder improvisar, né? Para você usar uma parte que talvez seja uma coisa dentro de nós, instintiva, mas que se tiver ancorada com disciplina, se tiver ancorada com treinamento, te deixa mais seguro para você executar, para você estar calmo no momento de um estresse, de um sufoco, enfim. Então, eu acho que isso é uma outra coisa muito importante, né? E que você, Murilo, indo até um pouquinho para sua história e falando exatamente isso que a gente está falando, você se colocou em situações ali muito desconhecidas, né? Porque na sua época ali, no início desse negócio, porra, e eu lembrando até do primeiro grande desafio aí, que, porra, ficou super famoso, inclusive porque foi televisionado, né? Assim, eles não sabiam o que ia acontecer naquele momento, quando teve aquele desafio de luta livre com jiu-jitsu, né? Você foi um dos caras, não só se colocou à disposição, mas foi um dos caras escalados para isso aqui, né? Então,
enfim, e era um mundo desconhecido. Ninguém sabia muito o que realmente ia acontecer, né? Então você foi um enfrentamento de um ambiente que, por mais que você tenha treinado e tudo mais, poderiam surgir coisas fora do script ali naquele momento, né? Com certeza. Aí entra a parte mental, né? E como você falou, eu concordo, o jiu-jitsu não é só a parte técnica, né? Tem a parte da filosofia, que eu acho que é muito importante, né? Da gente dar valor para a parte filosófica da arte marcial, né? A filosofia que preza os valores, né? A ética, né? A conduta, a postura diante da vida. Né? E tem a parte mental, que é também você controlar o seu emocional, você lidar com seus sentimentos, né? Então, a arte marcial, ela é, cara, assim, fantástica, cara. Eu sou um apaixonado por artes marciais em geral. Jiu-jitsu é a minha religião, né? Mas eu pratiquei judô, pratiquei luta livre olímpica, pratiquei boxe, um pouquinho de muay thai. Eu sou realmente um apaixonado por artes marciais e pelo conhecimento. Né? Eu tento, através do conhecimento, me tornar amanhã uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Né? Evoluir, digamos assim. Né? E dentro desse caminho, uma coisa que me ajudou muito, que a gente até conversou antes, foi a yoga. Né? Tive a oportunidade de fazer yoga com o mestre Orlando Cane, que foi, assim, para mim, foi excelente para as minhas lutas profissionais, para me ajudar na concentração, muito pranayama, muita respiração no dia do combate, nos dias que aquela ansiedade, aquela coisa toda toma conta de você, todo aquele turbilhão de emoções e sentimentos que você tem um desafio para concluir, para fazer, e você precisa harmonizar a tua mente para você poder realizar o seu desafio, né? Eu me coloquei na minha carreira, como você falou, em várias situações assim, que a gente desconhecidas, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer. O primeiro foi o desafio contra a luta livre, né? Que no começo eu nunca tive intenção de me tornar um lutador profissional. A coisa aconteceu na minha vida. Quanto à luta livre, eu me coloquei à disposição do jiu-jitsu porque eu achava que, como na época eu era um dos competidores, assim, faixas pretas na época, com expoentes, né? Era um dos expoentes da faixa preta na época, eu tinha obrigação, né, de defender o jiu-jitsu e estar ali para pagar um preço ali, para ajudar o jiu-jitsu de alguma maneira. O máximo que eu poderia fazer naquele momento era a minha obrigação, e eu me coloquei naquilo ali. Nunca fui um cara assim que brigava na rua, um cara agressivo. A minha agressividade toda era canalizada para as competições, então eu conseguia botar as minhas neuras todas para fora no jiu-jitsu. Né? Então muita gente naquela época achava que, por eu não ser um cara agressivo, tanto eu como o Fábio, caras educados, a gente não teria uma boa performance, e justamente ao contrário. Né? E durante a minha carreira eu tive vários grandes desafios, assim, situações como lutar contra caras muito mais pesados, super preparado, contra a minha luta, como foi minha luta contra o Tom Erickson, a terceira luta da noite com um cara, um atleta assim, quase que olímpico, não foi para a Olimpíada, o cara tava, entendeu? Fez o qualifying para a Olimpíada, perdeu no Photoshop ali, então. E 3 lutas na noite, a final 40 minutos com um monstro daquele. Depois eu peguei luta com um outro desafio mental que eu tive, foi a defesa do cinturão no UFC contra o Matt Lindland, que teve aquela coisa que eu peguei ele, o juiz parou a luta, e ali foi um desafio mental, assim, para mim. Cara, nem sei se abre a porta do ringue ali naquele momento se eu não ia sair, entendeu? Porque foi muito difícil aquele momento eu conseguir me controlar e continuar lutando, porque é muito frustrante você saber que se preparou para uma luta. Eu vinha de uma lesão, uma infecção no meu dedo que tinha me atrapalhado, eu estava muito inseguro, na verdade, tentei renovar meu contrato antes da luta que estava acabando, não sabia o que ia acontecer. E, cara, deu tudo certo assim em minutos. E, eu ganhei a luta. E aí o cara fala pra você, não, cara, você não ganhou. Volta pro teu corner que vai recomeçar a luta. Então, aquele momento ali, graças a Deus, a minha mente teve a clareza de conseguir me acalmar. Meu corner me ajudou também bastante, me acalmando. E eu consegui realizar aquilo ali. Né? Uma outra também muito difícil foi quando eu peguei a luta na quarta-feira para lutar no Pride no domingo contra o Quinton Jackson, que era um cara que estava super preparado. E eu
não tinha treinado nada para a luta, não tinha feito o dever de casa, então também foi outro momento que muito mental, mas assim, que foram desafios. Esses 3 foram, na opinião, né, comparativamente, tem 4 desafios, colocando o primeiro vale tudo contra a luta livre também, mas esses 3 foram mais marcantes, mais difíceis, eu acredito, que foi assim um desafio mesmo mental, né? Eu acho que essa parte o vale tudo, o MMA é uma coisa muito, muito mental, né? É muito importante a mente do atleta. Não adianta o cara ser muito bom e não ter uma cabeça boa, acreditar nele, ser calmo, ser inteligente naquele momento, conseguir raciocinar, né? Eu acho que essa concatenar as ideias, né? Juntar as ideias para poder fluir naquele momento. Se deixar a emoção tomar conta, o cara fica nervoso e não raciocina direito, né? É engraçado que você falou aí, até quando a gente iniciou a conversa aqui, né, você falando do seu início, você mencionou essa palavra da insegurança, né, que eu acho que muitas pessoas têm, né, a gente não é seguro de tudo, né, então você falou inclusive do jiu-jitsu, quanto ele, de certa forma, te ajudou ali a lidar um pouco com a insegurança de vida, né. Você falou que, porra, era um cara um pouco mais quieto na minha, né? Então, eu vim de uma família de conflitos conjugais entre meus pais. Meus pais se separaram de uma forma muito assim, o garoto. Então aquilo ali mexeu muito comigo. Já era um trauma, né? Mexeu muito comigo, me tornou um garoto muito, muito fechado, muito inseguro. E o jiu-jitsu me ajudou a resgatar todas essas qualidades, né, da segurança, da autoestima. Então, cara, o jiu-jitsu realmente mudou a minha vida, né, me tornando uma pessoa muito mais segura, né, mas ainda temos inseguranças normais na vida, ainda mais no país que nós vivemos. Infelizmente, um país terceiro mundo, complicado, né, você não consegue planejar direito. Então, o dia a dia, né, você tem uma série de problemas que você tem que resolver, né, do cotidiano, da vida. Então, a calma que a arte marcial te dá, eu acredito, o jiu-jitsu te dá a calma de você conseguir equacionar os teus problemas para ir resolvendo eles de uma maneira, né, ordenada. Você consegue ordenar e ter a calma de resolver e acreditar, né, como a arte marcial me deu também, de acreditar que no fim tudo vai dar certo. Então, no meio da pandemia, na quarentena, ano passado, a gente não sabia o que ia acontecer no começo, fechado em casa, aquela que todo mundo com medo, aquela coisa nova do vírus. Mas eu tinha fé, cara, que no final ia dar tudo certo, entendeu? Assim, eu acho que essa fé que eu tenho, assim, muito por causa do jiu-jitsu, né? Eu acho que a coisa de você tá tomando um amasso ali embaixo e você tá na luta, o cara tá te amassando, você fala, pô, tudo bem, tá me amassando, mas eu vou sair daqui, eu vou pegar esse cara. Esse pensamento não sai da tua cabeça. O que eu tenho que fazer? Eu preciso trabalhar. Vamos pensar aqui. Bom, o que eu vou fazer? Não, mas eu vou pegar esse cara. E você tá naquela fé ali que você vai conseguir superar aquela dificuldade e você vai vencer. Essa fé é importantíssima em qualquer coisa que você faça na vida, né? Às vezes você nem consegue. Às vezes você toma um amasso ali e perde a luta. Ou você tem na vida você tem uma situação a qual você não consegue superar ali de alguma forma, uma coisa que não tem nem superação, como a morte, você perdeu um ente querido, alguma coisa que muita gente perdeu agora nessa pandemia. Mas você tem que lidar com aquela frustração, né? Então é outro ponto muito importante de você, a superação, né? Que a arte marcial te dá a capacidade de superar os traumas e as adversidades para você continuar em frente, né? Porque o que seria da vida sem as derrotas? Não é verdade? O aprendizado na derrota muito maior do que nas vitórias, né? Quem só vence não vai, falta alguma coisa ali, né? O cara que não perde, falta alguma coisa ali para ele sentir aquele gostinho amargo e conseguir se superar e dar a volta, né? E tipo, a luta, a arte marcial te empurra para cima, isso que é o barato, né? Que te joga para cima para você conseguir superar as suas adversidades. Total. E até no seu caso, falando até, acho que você falou uma coisa que eu acho que é até muito nobre, né? E você teve uma atitude muito nobre de ser um representante daquilo ali que, de certa forma, você estava dando de volta aquilo que o jiu-jitsu tinha te dado, né? Você sentiu um pouco na obrigação de falar, eu sou um representante daquilo que eu acredito muito, né? E que me formou até hoje aqui, como lutador, enfim, como pessoa. E você se colocou ali à disposição de ser um representante daquilo ali sem medir muito, porque naquela época ali também não tinha
um investimento financeiro que tem, né? Hoje, porra, não hoje um tinha... lutador profissional, o cara pode, obviamente também que o funil ficou menor, mas porra, você tem um ambiente mais profissional, né? Em que as pessoas podem viver disso, ganhar dinheiro com isso. Antigamente, cara, era muito mais difícil, né? Você mesmo, naquele momento ali, talvez, você não sabia se você ia continuar uma carreira de lutador, né? Talvez fosse passar por aquela experiência ali, mas, enfim, ia seguir uma outra carreira que ia te sustentar de uma maneira, a família e tudo mais. Então, mas você estava se colocando ali, né, numa situação de representante. E uma outra coisa, eu acho que muito nobre, é que, porra, você era realmente, sempre foi um grande exemplo às pessoas, pela sua conduta, né? Obrigado. Pela sua forma de lidar com as situações, né? Assim, acho que isso foi muito importante, né? Eu acho que a gente teve exemplos, né? Bons exemplos, eu acho que um deles, você falou do Fábio também, eu acho que é um outro grande exemplo, mas a gente teve, e muito no início, acho que isso foi muito importante para o crescimento do nosso negócio, um grande exemplo como você naquela situação ali, né? Porque outra coisa que eu vi que estava acontecendo naquele momento era, porra, uma galera um pouco mais agressiva, né? Eu acho que a galera da luta livre, até o Rickson fala isso um pouco no podcast, era uma galera um pouquinho mais agressiva, né? E querendo se confrontar com um outro lado que não tinha essa coisa um pouquinho mais esportiva, era uma galera mais da Zona Sul, não querendo, né, de novo separar quem é melhor e quem é pior, mas existia essa coisa, ele até usa essa coisa, pô, os caras eram mais de gangue, né, assim, era uma coisa mais de gangue. Então, assim, de novo, você tava indo para um desconhecido que aparentemente, meu irmão, sabia que ia enfrentar uma coisa ali mais violenta e tudo mais, mas teve a capacidade, a calma e uma confiança, né, do que tudo aquilo que você fez, treinava, né, e acreditava no jiu-jitsu, era capaz de vencer de alguma forma aquele desafio, né? Essa confiança aí, cara, é muito por causa do jiu-jitsu, né? É o dever de casa, é o treinamento, mas na verdade, nessa época eu não vislumbrava uma carreira profissional em hipótese alguma, entendeu? Na verdade, não tinha nem dinheiro envolvido nesse desafio, né? O desafio tentou se organizar durante muito tempo um evento e não conseguiu. Então, essa luta ia ser dentro de uma academia entre os selecionados pelas duas artes marciais. Muita gente não sabe disso. E, finalmente, né, através do empresário que apareceu, o Carlinho Docilar, tomou a rédea do negócio e organizou um evento que, por acaso, acabou passando na televisão, né? Então, se você olhar as filmagens, era uma coisa assim, a galera em volta do ringue ali, e pô, o cara caía do ringue quase que em cima do torcedor, né? Não é igual hoje em dia, as pessoas sentadas, né? O lutador tem o cachê dele, era um mundo completamente diferente, era realmente um desafio entre disciplinas. E depois a coisa tomou uma outra proporção no mundo, eu acabei me profissionalizando, né? Não consegui largar a luta, e a luta, na época, o jiu-jitsu, diferente de hoje, que a garotada ganha prêmios em dinheiro, tem muitas competições, né? Naquela época não tinha tantas competições e não tinha competição que pagava prêmios em dinheiro, né? Então a saída para os lutadores da época que queriam seguir carreira para ganhar um dinheiro competindo era o Vale Tudo ou o MMA, né? Então o surgimento do UFC e posteriormente o Pride abriu o mercado naquela época, e por acaso eu estava naquele momento, na hora certa, no lugar certo, e querendo o desafio, né? Querendo me colocar à prova, né? Isso aí que foi sempre uma característica minha, de sempre me colocar à prova. Me sentia muito seguro com o meu jiu-jitsu. Eu queria testar o meu jiu-jitsu até onde ele poderia ir, né? Essas foram decisões até que eu tomei para pegar. Eu tive a oportunidade, né, quando eu lutei contra o Tom Erickson, de ter pego uma luta mais fácil, né? O meu empresário na época não queria me colocar para lutar no evento porque sabia que o Tom Erickson era um cara duríssimo. Então, era meu amigo, o Serginho Rego Monteiro, ele queria me colocar numa luta casada contra um russo do meu peso, que seria uma luta teoricamente mais fácil. Mas eu, no momento, quis me colocar à prova para ver realmente. Falei, não, cara, eu tô pronto, eu tenho 30 anos de idade, tenho tantos anos de faixa preta, estou competindo, já tenho uma experiência,
quero ir realmente para ver, quero pegar o lutador mais duro que tiver. Então me coloquei realmente à prova, fui fazendo isso na minha carreira, né? E tive algum sucesso, mas a cada desafio que passava, independente do resultado, eu crescia como atleta, como ser humano, né? Tendo contato com as minhas dificuldades, com as minhas fraquezas, e aquilo ali tentando me superar, né? Mas essa ferramenta toda, né, eu acho que para controlar o emocional é uma coisa muito importante, foi muito importante para mim, eu acho muito importante para os competidores em geral, de qualquer modalidade, né? Eu tive contato, fui treinador durante muitos anos de atletas profissionais e tive a oportunidade de lidar com vários tipos de personalidades. Porque essa outra coisa interessante, porque nem todo mundo é igual, né, Murilo? Então, exatamente. Você pode falar assim, porra, mas o Murilo consegue fazer isso, né? Eu, por exemplo, sei lá, sou um cara mais agitado, não tenho essa capacidade de ficar calmo. Mas tem ferramentas, tem pessoas que já têm isso. Eu acho que eu, pela minha história, eu já tinha uma calma assim interior que me facilitava a competição. Mas ao mesmo tempo, só dando Mas eu trabalhei para desenvolver isso também. Tem ferramentas que você pode desenvolver isso. Sim, porque você falou, eu tô de novo voltando nessa questão, porque você falou, eu era inseguro. Você tinha insegurança dentro de você, né? Sim. E até falou um pouco do que você acha que dos porquês. Então, assim, de certa forma, você também tinha certas dificuldades. E ainda tem inseguranças, assim, na vida, né? Você não tem certeza de, assim, a vida, eu tenho um filho hoje em dia, então é aquela preocupação, aquela coisa que, né? Então você lida com inseguranças diariamente, você ter certeza de tudo, seguro de tudo, você tem a fé, né? A fé que te empurra para frente, que você te conduz e que você tem a certeza que tudo vai dar certo, mas, quer dizer, aquela certeza que é a fé, né? Mas você tem que lidar com as suas inseguranças. Eu lido com as minhas inseguranças até hoje, assim, entendeu? Então mas usando ferramentas que a arte marcial me deu, né? Então é isso que o jiu-jitsu, a arte marcial bem ensinada com filosofia, né? Isso aí é uma coisa que eu acho muito importante. Hoje em dia, as aulas que eu sou mais presente na academia são as aulas infantis. Legal. Né? Eu trabalho com criança hoje muito mais do que eu trabalhava. Porque você está numa base ali importantíssima, né? De ser bem conduzida, né? E de começar a colocar, eu acho que uma coisa aí, de novo, que você domina, porque você teve essa história toda, né? Você vivenciou isso mesmo na prática, né? Não fica só na teoria, porque você passou por isso mesmo. De poder estar numa fase importante de vida de um ser humano, né? Que é a infância ali, né? Que está começando ali a se moldar as personalidades e tudo mais, os primeiros receios, as primeiras, talvez, confianças, mas até uma autoconfiança até exagerada, né? De que acha que pode tudo, né? Então, lidar com esse momento da vida de uma pessoa é muito importante, né? Uma responsabilidade muito grande. Também. Exatamente, falou tudo. Uma responsabilidade muito grande. E porque, antes de mais nada, o professor, não só das crianças, mas dos adolescentes e adultos, ele é um modelo. Ele é um espelho. Então, eu sempre bati nessa tecla para os meus alunos que, para mim, vale muito mais ajudar a formação de um cidadão do que de um campeão que não tenha modos, não tenha... Eu não quero isso para mim. Eu não quero ser técnico do campeão, que é um cara que abre a boca e só fala bobagem, é o trash talker. Né? Para mim, isso para mim não representa uma vitória como professor. Para mim, representa uma vitória como professor, um cara que é decente, tem uma postura bacana, independente se ele vai ser um professor, um campeão de arte marcial, mas vai ser um pai de família, um trabalhador, uma pessoa digna, exemplar, que vai ter uma postura diante da vida, que vai tratar o garçom da mesma maneira que ele trata né? Uma pessoa que tem mais dinheiro. Então, a postura diante da vida, para mim, que é o mais importante. E eu, voltando às crianças, eu me tornei o que me ajudou muito também a compreender a parte infantil depois que eu fui pai. Né? Então eu acho que eu me tornei muito mais... porque de novo você está vivendo a experiência real, né? Eu compreendo muito mais as crianças hoje em dia sendo pai, né? Mas por ter tido as minhas dificuldades na infância, lidado muito com derrotas, né? Porque você lida com derrotas, né? Todo mundo lidou. Qual o campeão que não lidou com derrotas, né? Todo mundo. Então é importante isso. Você
Entender as limitações do teu aluno também é uma coisa muito importante. Às vezes a criança não pode dar tudo aquilo que até os pais esperam, né? Então o professor quer e às vezes você tem que lidar com aquilo ali tentando arrancar o máximo que aquela criança pode ter, entendendo o limite que ele tem. Né? E talvez até aceitando isso. Né? Exatamente, aceitando e você... nossos defeitos. Exatamente, você aceitar a limitação do próximo, mas tentando desenvolver ele ao máximo que ele possa, levando o limite dele para cima de uma forma compreensível, porque às vezes o limite que ele vai ter não é o esperado que você gostaria para o seu campeão. Né? Mas você ajudar o desenvolvimento daquela criança dentro das limitações dela é muito prazeroso, é uma energia muito boa. Entendeu? Então aquela aula infantil que eu estou dando hoje em dia, eu saio da aula, é muito mais trabalhosa, 40 minutos, 45, 1 hora de criança, pô, vale 3 horas de adulto, 4 aulas de adulto, entendeu? Mas aquela energia ali que você recebe, que você está lidando ali, é uma coisa muito prazerosa, entendeu? Você vê o resultado aparecer, né? Parece às vezes a criança não está escutando o que você está falando, mas você vê que o resultado vai aparecer. E você deve ter passado, até por toda a sua história, pelos anos que você tem, né, trabalhando com isso, você deve ter passado por vários exemplos de casos, né, de transformação, de você pegar ali uma criança e ver essa criança se tornar um adolescente e depois se tornar um homem, enfim, e você fazer parte de uma maneira muito importante na vida dessa pessoa, né, na formação, e ver o quanto... E acho que isso, de novo, te dá uma confiança para entender que o teu trabalho, que a sua responsabilidade ali, né, ela é importantíssima ali para a pessoa, né? E que essa ferramenta do jiu-jitsu, de novo, é uma coisa muito poderosa na vida das pessoas, não só com uma visão de luta ou com uma visão técnica do cara saber performar bem para ganhar um campeonato ou não, mas na formação, né, como um todo do ser humano, né? Porque, como você falou, o cara pode não ser o campeão ali dentro do jogo, mas pode ser um campeão na vida ali, profissionalmente, ou enfim, um cara que virou um exemplo para a família, né, ou para as pessoas, enfim. Então, acho que é muito importante esse trabalho, essa consciência, né, de estar inserindo o jiu-jitsu como uma ferramenta de desenvolvimento para as pessoas. Total, assim, essa mensagem é a minha mensagem principal para os meus professores, para os meus alunos. Quando o cara se torna faixa preta, professor, a conversa que eu tenho com eles, entendeu? Tenha a responsabilidade do seu papel a partir do momento que você começa a ensinar. Seja um exemplo. Você tem que se policiar duplamente. Se você quer ser um professor, você tem que se policiar duplamente. É igual criança. Né? Não adianta o pai falar, não faz isso, qualquer coisa que seja, mas ele faz. A criança vai fazer, ela vai seguir o exemplo do pai. E os alunos é a mesma coisa. Não adianta você falar uma coisa e você agir de outra maneira. Então você tem que se policiar e tem que ter consciência. Né? Os professores têm que ter a consciência que eles são espelhos. Né? Independente da disciplina que ele esteja ensinando. Né? De arte marcial. Falando de arte, não importa se é jiu-jitsu, se é qualquer outra disciplina, mas o cara tem que se policiar ali para ser um exemplo para os alunos dele. Um exemplo bacana. Dar um exemplo bacana para seus alunos. Né? Então, é uma tecla que eu bato muito, repito muito com os meus alunos. Né? Nem sempre o campeão vai ser o melhor exemplo na vida. Né? A gente vê aí alguns expoentes do esporte perdendo tempo para falar, né? Uma mensagem assim, desnecessária, ofensiva. Ou às vezes até pelas atitudes, né? Assim, não é uma atitude que seja uma boa referência para quem vê aquela pessoa como ídolo. Né? Ou para o esporte. Não é uma boa propaganda para o esporte. Né? Exatamente. Todo mundo que faz esse esporte é um boçal, igual esse cara que só fala ofensa. O cara abre a boca, só sai bobagem, só está ofendendo os outros. Né? Eu acho que o trash talk no business das lutas, eu acho que é legal. Tem gente que gosta de falar, mas não pode ofender, não pode passar de um limite. Deve ter um certo limite. Certo limite, até porque você está ali representando um artista marcial. Exatamente. Né? Você é uma arte marcial. Então, acho que é importante manter nesse limite ético e educado, digamos assim, né? Respeitando o profissional que está do outro lado. Isso me faz até pensar, né? Até no teu caso, porque você veio de uma escola, até agora falando um pouquinho da escola Carson Gracie, né? Assim, que acho que todos os que eu conheço, inclusive eu vivenciei um pouquinho isso, eu tive a oportunidade de treinar lá, teve um campeonato mundial que eu fiz a seletiva pela Carson, enfim,
e eu conheço alguns lutadores da Carlson Gracie, a gente tinha um ambiente mais selvagem ali, né? E todo mundo, quando se fala e menciona, o próprio Dedé, que foi um faixa preta do Carlson, ele fala, pô, subir aquela escadinha, a escada era famosa, né? A subida da escadinha ali, pra você chegar ali no dojo do Carlson, já sentia aquela energia ali na chegada, né? Então, assim, você foi fundado aí nesse ambiente, né, cara, bem selvagem, né? Mas teve, acho que ao longo do tempo, da vida, essa consciência de talvez equilibrar um pouco as coisas, harmonizar, né, para que você não tivesse só um lado que, quando eu falo selvagem, eu não tô nem descartando que esse lado seja ruim, né? Acho que tem muita coisa boa aí também, né? Com certeza. Foi formado ali grandes lutadores, né? Mas grandes seres humanos também. Falando um pouquinho da academia do Carlson, a gente tem que falar um pouquinho das academias da época, né? Que a metodologia era outra. Era a ausência da metodologia, né? O cara chegava na academia, ele fazia 2, 3 aulas ali e já estava treinando. Sim. Então não tinha uma metodologia. Por exemplo, hoje eu coloco um faixa branca para treinar depois de 20 aulas. Sim. Ele vai, durante 20 aulas, ele vai fazer técnica e vai rolar com faixa preta. Sim. O risco dele se machucar é 0. Quando ele começar a rolar com faixa azul ou com outra faixa branca, né? O risco dele se machucar vai ser muito menor, ele já vai saber o que fazer. Então você prepara o teu iniciante para ter um contato comedido, né, passo a passo com a arte marcial e preparando ele para o desafio que vai vir. Né? Então, naquela época era o contrário, o cara fazia 2, 3 aulas e ele já estava treinando. Então, o cara que entrou, o cara que já estava antes dele, o faixa branca ou faixa azul, ele via ele como uma vítima, né? Uma presa. Pô, maravilha, você aí vou bater muito nele, porque aconteceu isso comigo. Né? Ele vai pensar, pô, quando eu entrei, o cara, pô, me bateram muito. Então, só ficava na academia, era uma seleção natural, só ficava na academia aquele cara que era casca grossa já, natural, que o cara que aguentava aquela pressão. O cara que não estava muito habituado a isso. Então, se tornava um esporte muito seletivo, de uma forma até preconceituosa, digamos assim, né? Sim. Porque o cara que não quer ser competidor, ou que não é um casca grossa, ele não tinha o espaço dele ali para aprender, né? Sim. Hoje em dia não, acho que todas as academias têm uma metodologia muito mais, né, inteligente, muito mais preparada para receber seus alunos, né? Eu trabalho muito isso na minha academia, com os meus alunos, meus professores. A metodologia mudou, evoluiu, né? Mas naquela época era a lei da selva, digamos assim. Né? Eu acho que a gente teve uma evolução, acho que grande nesse negócio, né? Assim, é nítido, né? Uma evolução de metodologia, mas mesmo assim, a gente, principalmente em alunos, ou enfim, lutadores mais antigos, você vê que ainda traz, às vezes, alguns conceitos, né? Que talvez venha dessa coisa de não ter tido lá atrás uma educação nesse sentido, né? E uma preocupação, não só preocupação, acho que menos preocupação, mas um entendimento dos valores, né? Eu estava ouvindo a sua conversa, inclusive com o Fábio, eu fiz o curso dele, né? Eu acho que ele tem esse curso de gestão que é bem legal também de academia. E a importância da gente entrar no dojo e cumprimentar o dojo, da gente estar com o kimono limpo, da gente cumprimentar em uma forma de hierarquia, ou seja, mas tem um porquê por trás disso. A gente não está fazendo só porque é uma regra, né? Porque, de certa forma, aquele treinamento de disciplinar que a gente tem, a gente vai levar para nossa vida. Claro. A partir do momento que a gente começa a fazer isso dentro da academia, provavelmente a gente, quando chega em casa, a gente vai ter uma preocupação na nossa postura, na nossa atitude, né? Então, esse que eu acho que é o que talvez seja o maior entendimento de que, porra, esse negócio que a gente faz aqui não é só para botar uma regra e pra gente fingir que isso não tem... Isso tem uma importância muito grande pra vida. Isso eu tento passar até para alunos mais graduados ou pessoas que vêm frequentar aqui, vêm treinar comigo e falam assim, porra, cara, desencosta da parede, por favor, porque só existe 2 posições para ficar aqui no treino, né? Ou você fica sentado, de perna cruzada, né? Ou você fica em pé, desencostado da parede. Aí por quê? Porque isso é um treinamento de postura para a vida, né? Do jeito que você coloca essa sua postura, enfim, numa reunião, isso diz muito. A sua linguagem corporal diz muito.
E se você não treinar no dia a dia, enfim, quando chega numa situação verdadeira, você vai agir como você sempre agiu em qualquer situação. Né? Então eu acho que tem essa importância, que é legal, né, que isso hoje faça parte do ambiente, mas é importante que isso seja compreendido também o porquê disso tudo, né? Na verdade, isso faz parte da metodologia, né? Que não existia na época. Então você chegava na academia, você viu o cara com kimono fedendo, um cara com kimono rasgado. Isso era a coisa mais normal do mundo. Eu me coloco nessa situação, o tatame muitas vezes tudo errado. Exatamente, o tatame muitas vezes sujo. Sim. Não existia cumprimentar o professor, ficar sem pastas em cima do kimono. Então você estava cansado, você saía do dojo e ia beber uma água. Não tinha essa metodologia, digamos assim, né? Essa consciência da disciplina, da educação, né? Então de que o tatame é um templo. Exatamente. Né? De que você entra ali, que você vai aprender muitas coisas importantes que você vai levar para a sua vida. E uma delas é a disciplina. É o respeito, é o trabalho em equipe, é o respeito do companheiro. Né? Você tá com a unha cortada para não machucar teu companheiro. É você tá com o teu kimono limpo. Da própria higiene, né? Tua própria higiene. Você tá com o teu kimono limpo para você, né, respeitando seus companheiros de treino. Então, o garoto, quando ele chega, fazendo um paralelo para a criançada, o garoto, quando ele chega, ele entra antes dele entrar no tatame. Ele cumprimentou o tatame, pediu licença, entrou, cumprimentou o professor, se colocou na sua posição, ele já está ali num aprendizado de vida tremendo. Quando o professor fala, ele escuta, ele respeita o professor, ele respeita os companheiros de treino, ele trabalha em equipe harmoniosamente, ele está aprendendo para a vida. Não importa mais se a técnica já ficou em segundo plano. Ele vai aprender a técnica na rotina do dia a dia dele. Sim. Mas aquele aprendizado ali é o mais importante. Os valores, a ética, não faz assim porque isso não é correto. Sim. Né? Você aprende e começa a passar para os teus alunos a filosofia das artes marciais, que é o mais importante, que são os valores da vida. Né? A ética. Né? O cara amanhã está numa empresa no trabalho, o cara não vai ter uma atitude, né? Porque aquilo ali é antiético. Né? O que a gente vê no Brasil hoje é a ausência de educação. Por que o político chega lá e ele rouba? Né? Por que a corrupção é enorme no Brasil? Porque a gente tem um vácuo de educação enorme nesse país. Total. Entendeu? A gente não valoriza essa. E a arte marcial é uma ferramenta para isso, porque a criança só está no tatame porque ela quer estar no tatame. Se ela não tiver educação e uma postura, né, e um comportamento adequado, ela não vai poder permanecer naquela aula até que ela tenha consciência que ela precisa melhorar o comportamento e a postura dela, a disciplina dela, o respeito dela com o professor e os companheiros. Senão não tem condição. É diferente a atenção que o professor de arte marcial tem diante do seu aluno é muito maior do que numa sala de aula de uma escola. Né? Às vezes o professor está ali, o aluno ele não quer estar naquele lugar. O professor de arte marcial não é diferente, ele está ali porque ele quer estar ali. Sim. Né? Ele quer, e ele vai aprender a gostar daquela arte marcial, e ele vai entender que aquilo ali vai fazer bem para ele. À medida que ele vai ficando ali, ele vai crescendo internamente. E tem uma outra ferramenta, você tocou nessa questão até de país, que eu acho que de novo é muito importante na nossa cultura, né, brasileira, e até espírito de comunidade, que eu acho que falta um pouco, né? Aqui todo mundo, você falou da corrupção, acho que todo mundo pensa cada um em si, né? A gente pensa menos em como é que eu posso, de certa forma, tomar uma ação aqui que eu vou ajudar mais as outras pessoas. Acho que é uma outra coisa que a gente, de certa forma, traz, né? Que é essa coisa da inclusão, né? O jiu-jitsu nos mostra muito que eu não sou melhor do que você, nem você melhor do que... A gente vive ali ambiente verdadeiro de que as pessoas, por menor que seja a capacidade financeira que aquela pessoa tem, ou até de capacidade... até educacional que ela tem, ela pode ser ali dentro ali um cara que tem uma hierarquia maior do que você, ou que vai te ensinar alguma coisa, né? E que você, naquele momento ali, você vai respeitar, né? De uma forma igual, enfim, né? Porque é um companheiro de treino, ele tá ligado totalmente à sua evolução, então você é dependente desse cara. Então, assim, existe também um treinamento de importância, você falou um pouco isso, de
treinamento de equipe, mas de importância de espírito de comunidade, né? E de respeito também. Porque o cara pode ser, sei lá, um cara, de novo, de uma classe social diferente, mas naquele momento ali nós somos todos iguais, né? Naquele momento muito legal no ponto que você tocou. Importantíssimo isso que você tenha, é um grande ensinamento da arte marcial, porque para começar, todos no tatame estão vestidos da mesma maneira. O que vai diferenciar naquele momento ali é a faixa. Sim. Né? Todos são iguais, ninguém leva um carro para dentro do tatame, ninguém leva dinheiro para dentro do tatame, ninguém leva relógio caro, joia, então todo mundo ali é igual. A diferença vai ser ali nos valores, na postura, no caráter, no respeito. Eu particularmente enxergo meus alunos dessa maneira, né? Para mim não faz diferença se o cara é rico ou se o cara é pobre. Se ele fizer alguma coisa errada, ele vai ser chamado a atenção da mesma maneira. Não importa para mim se meu atleta é campeão ou se ele é um iniciante. O campeão vai ser duplamente cobrado, porque além de ser o campeão, ele tem que ser o exemplo. Né? Então, começa ali. Né? E as amizades que você forma dentro do dojo, né, do tatame, são importantíssimas para a vida toda, porque são desprovidas de interesse. Total. A partir do momento que você está ali com as pessoas, você começa a aprender os valores reais, que aquilo ali, não importa se o cara tem carro, é um bobalhão, se o cara é rico, tem um bobalhão, não importa mais isso, você vai aprender ali no tatame que os valores são muito mais importantes, o caráter do homem, as atitudes dele. Sim. Entendeu? Então isso aí foi uma coisa que... E as amizades se fortalecem de uma maneira desprovida de interesse que você carrega para a vida inteira. Eu fiz amigos no jiu-jitsu que às vezes eu não vejo nunca, mas quando eu encontro parece que eu estava com o cara 2 horas atrás. Entendeu? É uma amizade tão forte, tão verdadeira e desprovida de qualquer interesse material ou qualquer um que seja. Né? Então, isso é uma coisa muito bacana, né? Que é paralela aos valores de você formar um ambiente verdadeiro de amizade na academia, né? Legal. E acaba acontecendo naturalmente. Total. Acho que tem muito, até numa troca com o Libório também que a gente fez, numa live que a gente falou muito dessa coisa da confiança que é adquirida, né? De novo, você está falando disso, me veio assim a cabeça essa coisa que a gente tem uma confiança, a gente acaba entendendo ali e porque a troca é muito verdadeira, de uma forma até muito íntima, essa confiança vem. A gente como lutador, talvez você nem viesse aqui se você não soubesse que eu sou um lutador também, enfim. Então, acho que isso já gera uma primeira entrada. Fala, porra, né? Então, essa coisa que a gente trabalha, de novo, voltando para a questão da importância da arte marcial na vida de uma pessoa, né? E a gente falando muito aqui através do que foi pra gente o jiu-jitsu, né? E a beleza que tem, a profundidade que tem nessa história. Enfim, é riquíssimo aí como você está falando bem. Eu acho que essa é a parte mais importante desse negócio todo, né? Independente da sua performance, né? Eu acho que a performance ajuda muito. Você foi, de novo, uma grande referência nisso também, porque você soube colocar, né, e performar de uma maneira muito legal, mas nunca passou do limite ético, né? Eu acho que você nunca entrou nesse negócio do trash talk, né? Por mais que talvez naquela época não tinha tanto, mas tinha situações ali difíceis para lidar em vários momentos. E aí traz, eu acho que uma outra coisa que eu também quero escutar de você, que é essa questão da liderança, né? Porque eu acho que isso é uma outra coisa muito importante para a formação. E eu acho que a escola da arte marcial e do jiu-jitsu, ela vai com o tempo te encascorando nesse sentido também, né? De você entendendo ali que você tem responsabilidade, você entendendo a ter que lidar com equipe, ter que lidar com a situação de ser humano. Então, acho que isso também vai te ajudando numa formação como líder. E você hoje é um grande exemplo de líder. Você tem hoje uma associação, você tem hoje uma grande academia, né? E com certeza deve ter passado por várias situações ali que sua liderança foi colocada à prova, né? Total. Isso aí aconteceu algumas vezes. Mas acaba se tornando uma coisa natural, né? Eu acho que a melhor forma de liderar é pelo exemplo. Por isso que eu falo para os meus professores, né? Eles se tornam líderes a partir do momento que eles começam a dar aula, né? A
podem ser até antes, em alguma outra situação, mas dentro do dojo eles vão se tornar líderes da academia deles. Eu lembro uma fala que o meu mestre falou, assim, ele falou para mim uma vez, isso ficou para sempre, né, assim, ficou marcado na minha cabeça, que ele falou, André, você tem noção que várias pessoas aqui olham para a forma como você chega, como é que tá teu kimono, você tem essa noção e que essas pessoas, de certa forma, se espelham em você, né, assim, eles usam você como referência. E eu não tinha essa noção, eu não estava preocupado com isso, estava preocupado comigo, né? Então assim, mas as outras pessoas estão olhando para você. Mas é o que eu falei, o professor ele se torna um espelho, entendeu? Ele se torna um espelho e não há outra forma assim saudável de liderança que não seja o exemplo, né? Não adianta você falar, cara, fulaninho faz assim, você faz de outra maneira. Você fala, cara, você tem que ser honesto, mas você é desonesto. Sim. Né? Então, e uma coisa também legal que passou aqui, eu queria até lembrar, o ambiente da academia vai ser o reflexo do professor. Então você vai ter um ambiente harmonizado, de amizade, né? Se você é uma pessoa assim que preza esse tipo de coisa. Né? Que não tem fofoca, que não tem interesse. Então vai depender muito do professor. Não é uma coisa, isso não é uma coisa que surge naturalmente na arte marcial ou qualquer outra empresa ou fazendo um paralelo para a vida. Isso vai depender das pessoas que estão ali. Às vezes você vai num restaurante, num supermercado e você é super bem atendido. E você fala, pô, esse cara... Provavelmente ele está sendo muito bem tratado ali, com educação, com respeito pelas lideranças dele. Exatamente. E ele vai passar aquilo adiante. Então, a liderança é uma coisa que eu acredito, no meu caso, eu desenvolvi muito naturalmente, porque eu sempre dei muito valor a esse tipo de coisa, do ambiente, do respeito, da disciplina. Fui crescendo dessa maneira, aprendendo a tirar, né, a parte desorganizada da luta, que eu vivi isso lá, é a coisa de tirar o kimono, de ficar sem kimono, de falar alto no tatame, então eu fui procurando a essência da arte marcial de algumas formas. Mas como é que você entendeu, já que você, até puxando de novo essa conversa, já que você viveu um pouco nesse ambiente, como é que você entendeu que esse outro caminho era o ideal? Vendo que o caminho não funcionava, vendo por diversas vezes meu antigo mestre discutir com seus alunos, ou melhor, os alunos discutirem com o meu antigo mestre, alguns alunos dele, entendeu? Faltando, de certa forma, o respeito com o mestre, de uma forma assintosa. Então, eu fui vivendo aquilo ali, fui vendo que essa forma não funciona, está faltando alguma coisa aqui. E eu fui tentando entender o que estava faltando naquele momento ali, né, quando eu comecei a dar aula e fui colocando o comprimento no dojo, que eu não cresci dessa maneira no jiu-jitsu, eu acho muito importante cumprimentar o dojo, você entender que o dojo, que o tatame é um templo de aprendizado ali, ele tem que ter respeito, tem forma para sentar, como você falou, né, você tem que sentar, não pode estar sentado aí como se estivesse em casa vendo televisão, você está tendo uma instrução ali, né? Até uma falta de respeito você estar sentado, perna cruzada ou deitado, enquanto o professor está te dando uma instrução importante. Né? Você, na verdade, não vai nem prestar atenção adequadamente àquela instrução que está sendo passada. Né? Então, ou até mesmo quando as pessoas estão treinando, porque eu acho que aí, né, a responsabilidade desse cara que não está é talvez cuidar ali, gerenciar de alguma forma. Ou até se proteger, porque eu já vi casos do cara estar com a perna esticada, sentado no tatame, o cara cai em cima do pé do cara e quebra o pé do cara. Total. Né? Então é uma forma, é a postura e também a segurança ali, tá prestando atenção no treino de quem está treinando, como você falou, né? Cuidando se o cara se machucou, você é o primeiro a socorrer ali se você está perto. Né? Mas voltando à liderança, cara, é o exemplo. Para mim é o exemplo. A liderança é exemplo, entendeu? Se você não se policia, se você não preza pelos valores, pela ética, você não vai ser um líder adequado, na minha opinião.
né? E talvez, Murilo, tenha uma outra coisa que talvez eu veja em você, por mais casca grossa que eu acho que a tua imagem passa, né? E eu acho que o casca grossa que eu vejo em você é um cara muito tranquilo mesmo durante a tempestade, né? Assim, você é um cara muito, como a gente iniciou a conversa aqui, né? Calma na hora do sufoco. Você sempre transpareceu um pouco isso, né? Mas tem um outro lado, e aí, de novo, acho que o difícil é harmonizar isso tudo, que é a humildade também, né? De você se colocar, porque o risco de um cara que tem uma autoconfiança muito grande, ou que é um super campeão, é o cara achar que tudo que ele faz, ou da maneira que ele conduz, já é a melhor de todas, já acabou, né? Eu falo assim, porra, meu irmão, se esse cara não quer me seguir, dane-se esse cara. Eu tô mostrando aqui, por exemplo, eu sei que eu faço tudo certo, né? Então, você tem que ter a capacidade de entender, como outra palavra aqui importante que você falou, que é de evoluir, né? De evoluir como um líder, evoluir como um pai, evoluir como um ser humano e saber que você tem suas deficiências ali, ou seja, que você tem que muitas vezes se colocar numa situação de humildade para você descobrir isso, para você aceitar que existe isso, né? E eu acho que você encontra, às vezes, essa dificuldade numa pessoa que é, porra, campeão, um cara que é muito talentoso, né? Às vezes o cara, porra, ele acha que ele resolve todos os problemas sozinhos, né? Acho que eu sou uma pessoa muito crítica comigo mesmo, né? Eu tenho uma autocrítica muito aguçada, às vezes até demais. Eu me cobro muito, né? E, cara, eu acho que a humildade você aprende até no tatame, né? A vida vai te ensinar de alguma maneira. Se você não aprender, se você não ficar um pouco mais velho, mais sábio, né? Porque, para começar, uma lição grande nas artes marciais é que você vai estar aprendendo diariamente. Sim. Né? Eu sou faixa coral, eu pratico jiu-jitsu há 45 anos, dou aula há 33 anos. E, cara, estou aprendendo. Competir, fui competir, todas as competições importantes tiveram na minha época de competidor, parei de competir aos 45 anos e continuo aprendendo. Então, essa autocrítica, esse pé no chão, que eu acho que é muito importante, que a gente não pode perder, não deixar a soberba tomar conta, né? Porque dá errado em qualquer área da vida se você deixar a soberba tomar conta, né? Se você não tiver a humildade de reconhecer as tuas limitações, até como ser humano, né? Até como pai de família. Então, eu acho, cara, é importante. Você tem que ter uma autocrítica. Eu acho que todo mundo tem que ter uma autocrítica. Não precisa ser tão rígida. Eu acho que você não tem que ser tão rígido consigo mesmo. Mas tem que ter a humildade de saber que você não sabe tudo, que você está aprendendo diariamente. Não só o professor no tatame, mas até na vida mesmo, né? E humildade de pedir desculpa quando você errar. Né? Muitas vezes você erra e, cara, você erra com pessoas próximas de você. E você tem que ter a humildade de chegar e pedir desculpa. Olha, eu errei, me desculpe. E tentar corrigir o erro de alguma maneira. Né? Então, acho que fazendo um paralelo novamente para a vida. Levar essa humildade para a vida. Né? Não é porque o cara é rico que ele tem direito a fazer tudo o que ele quiser. Ele é rico, é poderoso, é um político poderoso, que ele pode fazer o que ele quiser. Né? Ou ele é um cara famoso, ele pode fazer o que ele quiser. Tem limite. E talvez essa experiência do jiu-jitsu, né? Tô trazendo de novo para essa história, o quanto ela enriquece a gente para a gente passar por essa experiência real. Você passou certamente com situações de que você talvez tenha olhado para aquele cara e falado, porra, aquele cara ali eu detono aí, sei lá, em 3 minutos e você, porra, o cara te deu uma dura, né? Então, assim, eu tô lembrando também o Joko com o Rickson agora num podcast, ele começa falando sobre isso, né? Falou que, porra, ele foi treinar a primeira vez com o Rickson, ele muito mais forte, já era faixa azul, porra, um Navy SEAL, o cara extremamente casca grossa mentalmente. E falou, beleza, ele pode até fazer alguma coisa, mas não vai me pegar, não sei o que. E o Rickson atropelou ele falou assim, porra, irmão. Então, a gente passa por isso, de certa forma, de uma maneira muito real, né? E isso talvez também seja um outro ensinamento ali, né? E que você sente na pele, né? Um ponto muito legal, cara, que eu acho que me ajudou muito, um exercício que eu fazia muito,
inconscientemente, pensando agora, depois de mais velho, qual é a forma que eu treinava, né? E até no Japão, os judokas, os professores, os senseis, colocam seus campeões para fazer a mesma coisa. O cara é o melhor, ele não perde. Então você vai colocar ele para ele perder. Ele não perde para ninguém no dojo, ele vai treinar com todo mundo, ele vai finalizar todo mundo, mas ele precisa aceitar e se colocar numa posição que ele vai perder. Então o que eu fazia quando eu era faixa preta, eu competia? Eu treinava ininterruptamente com os caras mais duros que eu pudesse encontrar no tatame naquele dia. E eu guardava o pior de todos pro final. Um cara que treinava comigo duro, quando eu estava 50 minutos de treino, tendo bem cansativo, eu já estava exausto, eu colocava o cara mais duro para me bater. E eu tomava sempre o maior sufoco da minha vida nesse momento. Mas aquilo ali me trazia, de alguma maneira, né, tecnicamente falando, melhorava muito a minha defesa. Né? Mentalmente falando, eu não podia, em nenhum momento daquele treino, perder minha concentração. Eu tinha que estar ligado o tempo todo, porque o perigo estava a todo momento, eu estava em desvantagem. Né? E eu ia perder, necessariamente eu ia perder, eu queria ser finalizado ali naquele momento, porque fazia parte daquele treino que eu né? Você nunca quer ser finalizado, mas você sabia que você ia ser finalizado. Dificilmente você. Não, dificilmente você. Se você fazia isso quando eu estava nos meus áureos tempos de faixa preta. Entendeu? Me colocava nessa situação. Isso, posteriormente, eu fui entender que isso me ajudou de alguma maneira, porque ninguém é campeão a vida inteira. Né? Você não é o campeão a vida inteira. Você tem que entender que você tem suas limitações, que você está no aprendizado, que você... Ainda mais se o cara quer se tornar um professor, um líder, né? Então o cara tem que literalmente calçar as sandálias da humildade de alguma maneira, porque senão o cara vai criar só monstro. Sim. Né? Se o cara for uma liderança tirânica, ou as pessoas que seguirem, os poucos ou os muitos que o seguirem, vão se tornar tiranos. E você vai fazer uma escola de tiranos, né? De pessoas que vão entender erradamente o que é ser um líder e um professor. Né? Mas assim, é difícil, né? E, de novo, eu acho que por isso poucos chegam até o ponto, né? Até onde você chegou, por exemplo. Eu acho que sirva de um ótimo exemplo, porque é uma situação difícil que o ser humano não quer se colocar, né? Assim, ele não quer se colocar numa posição muito vulnerável, né? A gente fala sempre que a gente está se protegendo, está se colocando máscara para a gente não expor o lado mais fraco, né? E, de novo, quando você tem um talento, quando você performa bem, você quer ficar naquele... isso é uma outra coisa que eu lembro meu mestre falando. Porra, meu irmão, se coloca numa situação ruim, se você quer sempre ganhar, só sabe fazer o que você sabe fazer bem. E quando eu fazia meu dever de casa, nas minhas lutas, antes das lutas, uma coisa que me dava muita segurança, eu me colocar nas situações difíceis, né? E eu tive experiência como treinador de alguns atletas que não se colocavam em situações difíceis. Chegavam na luta, muitas vezes pagavam preço, porque caía numa situação que não estava habituado e não tinha mentalmente forças para se superar. Ficava enfraquecido, né? Porque quando você está nessas situações, a força mental é que vai realmente te empurrar para frente, vai te tirar do sufoco ali, literalmente, quando o cara está te amassando naquele momento. Né? Então, isso aí pode levar para a vida, porra, né? A vida tá te amassando, você tá na situação e se você não tiver a calma e a humildade, você não vai conseguir sair no buraco. Como, infelizmente, tem gente que entra em processo de depressão e não consegue reagir. Né? Total. Não consegue nem entrar num tratamento para reação. Então é muito triste a gente ver isso dentro da nossa sociedade. Tá muito ligado a isso que a gente tá o índice falando, de suicídio é uma coisa... Não, total, cara. Grande, a gente muito tá maior no do que momento, foi. a gente tá no momento, você pode até falar sobre isso, é legal ver a sua visão sobre isso, o quanto talvez o jiu-jitsu como ferramenta pode ajudar, mas a gente tá no momento, né, que já vinha antes, eu acho que um pouco por causa da quantidade de informação que a gente recebe, hoje a gente fica plugado, né, a aparelhos tecnológicos que enchem a nossa cabeça de informação, muitas vezes informações que causam essa sensação que mexe com o nosso emocional para o lado negativo, né? Então isso vai entrando ali no nosso subconsciente, pode desacatar em coisas que, né, vai gerar uma depressão e tudo mais. E a outra é que a gente está realmente vivendo
um momento na humanidade de tensão, de medo, né? O que está acontecendo? Como é que, porra, a gente não consegue superar um vírus, né? A gente, porra, está em 2021 e não existe vacina, quer dizer, agora existe, mas enfim, tem toda uma discussão em volta de, porra, fica em casa, você não pode sair, porque você vai contaminar, as pessoas do teu lado estão morrendo, então isso tudo gera um pânico, né? E esse medo desencadeia de novo numa coisa de depressão, enfim, as pessoas estão se suicidando, né? Tá acontecendo coisas terríveis, inclusive é pouco falado, mas que há pouco tempo atrás, inclusive, a grande doença do mundo era a depressão, né? Passou câncer, passou um monte de outra coisa que era, né? Hoje são os problemas emocionais das pessoas. Exatamente, isso aí. E a arte marcial, novamente, é muito indicado para pessoas, né, que tenham problemas emocionais, para lidar com as suas neuras, com as suas angústias, né? Porque Sim. Você extravasa terapeuticamente no tatame. Sim. Né? Eu sei disso porque aconteceu comigo. Né? Então, chegava às vezes tenso no tatame, treinava e depois do treino era uma outra pessoa. Sim. Mas falando sobre o tempo que vivemos hoje em dia, exatamente isso, a insegurança do que vai acontecer. Né? A gente não sabe se tem a variante Delta, a variante Gama, né? Quando é que vai acabar isso que estamos vivendo hoje em dia, se a gente tem que ficar em casa, tem gente que diz que tem que ir para a rua, tem gente que diz que máscara não adianta, Exatamente. Tem gente que diz que vacina não adianta. Isso é uma série de informação que... Estamos na era da pós-verdade, né? Que alguns grupos eles lançam inverdades, eles batem tanto naquela tecla que aquela mentira acaba virando uma verdade para muita gente que acredita. Sim. Então, o que é verdade, o que é a mídia social é uma ferramenta hoje fortíssima. Né? Então, isso tudo causa uma ansiedade muito grande nas pessoas, uma insegurança. Né? Então, como lidar com isso hoje em dia, no dia a dia? Né? Até porque eu acho que você... aí falando de novo, você tem duas lideranças grandes aí. Uma, primeiro, como líder de uma grande associação de academias espalhada pelo mundo, e aí tem questões, inclusive, culturais, né? De como você vai lidar, porque, porra, lá na tua academia na Espanha fechou. Como é que você conduz isso com teu professor de lá, né? Ao mesmo tempo, como pai de família também, né? Assim, o cara que tem que dar uma certa... instrução ou em conforto, ou, enfim, segurança para tua família num momento de pânico, né? E passar isso tudo para as pessoas na situação, na posição que você tem hoje de responsabilidade, né? Realmente as dificuldades estão em torno de nós, né? Nós não sabemos ainda o que vai acontecer no nosso futuro, né? O que tudo indica, as vacinas estão dando resultado. Eu me vacinei, tomei as duas, tive a oportunidade, tomei as duas vacinas, graças a Deus, e acredito, estou muito mais seguro, acredito que tenha me estado exposto, né? Tive nos Estados Unidos agora há pouco tempo, fui num campeonato de jiu-jitsu, tive contato com muitas pessoas e com certeza fiquei exposto e vacinado, nada me aconteceu. Então eu acredito que uma das ferramentas hoje em dia para ajudar a termos mais segurança e combater esse problema são as vacinas. Né? Eu não vejo outra saída, mas fica aquela dúvida, né? O que será que vai surgir no amanhã? Né? Ninguém esperava as crianças usando máscara hoje em dia, né? Todo mundo usando máscara, mas as crianças cresceram, tem criança que cresceu usando máscara. Verdade. Né? Então já está tolhida a liberdade daquela criança de alguma maneira. Né? E isso que vai causar isso nessa infância, né, cara? Essas crianças que estão hoje em dia aí crescendo com essa insegurança, né? Que tem que usar máscara. Afastamento também social, né? Pode abraçar, não pode abraçar, você encontra um amigo, você abraça, você dá 2 beijinhos, você como é que é? Então tempos de insegurança que estamos vivendo, realmente, hoje em dia, cara, não tá fácil, não. A pessoa tem que... E mesmo assim profissional também, né? Insegurança profissional, porque as profissões estão mudando, né? Com essa parte... o home office é uma realidade que chegou para ficar. Né? Algumas empresas estavam preparadas, outras não. Então, até o relacionamento
de trabalho nas empresas, né? Muitas aulas online, muitos cursos online. Sim, né? sim. Então, isso o futuro mudou muito com esse vírus, né? Ninguém estava preparado para isso. Nem para isso, nem para o outro, que a gente estava falando antes também, que é esse crescimento do jeito que foi, né? Dessa questão de mídias sociais, de tecnologia e tudo mais, que a gente, né, teve um boom assim de uma hora para outra que ninguém estava esperando e nem sabendo muito lidar com isso tudo, e que tem nos afetado muito também, né, como a gente falou aqui também. A mídia social é uma realidade que chegou para ficar, né? Eu acho que, por um lado, se eu pudesse, eu sairia da mídia social, porque ela te tira muito tempo e te dá, às vezes... Todo mundo só mostra ali a realidade que é o lado bom. Ninguém mostra o osso. Então, se você se ligar tanto na mídia social, tem gente que vai começar a achar que a vida dela não é tão boa. Pô, cara, minha vida não é isso tudo. Pô, todo mundo com a vida boa e eu tô aqui roendo esse osso aqui. Mas não é por aí, né? Sim. Então, mas, por outro lado, na parte profissional, eu, como prestador de serviço, né, que sou um prestador de serviço, sim. Eu não posso ficar de fora da mídia social para mostrar o meu trabalho. É uma ferramenta importante. Ferramenta que chegou para ficar. Você tem que utilizar essa ferramenta. E a gente pode, como a gente está fazendo aqui também, usar de uma forma positiva. Exatamente. Né? Você usar de uma forma positiva para passar uma mensagem positiva e mostrar o seu trabalho. Sim. Né? Sim. Mas não ficar levando aquilo ali, acreditar na mídia social de uma forma incisiva, né? Que aquilo ali é verdade nua e crua, que não é. Né? Inclusive tem a divulgação de notícias e mensagens falsas que as pessoas batem tanto que muita gente acaba acreditando que a Terra é plana, né? que tanta coisa aí, que vacina que vai botar um chip nas pessoas, na vacina. Então, tem muitas loucuras aí que se divulgam. E tem gente que acredita, infelizmente, né? Sim. Você falou uma outra coisa aqui, cara. Isso também é uma curiosidade, né? Porque você é um cara, eu acho que um grande patriota que representou o nosso país aí por muito tempo, né? Como um representante não só do jiu-jitsu, mas como um representante brasileiro. E você tomou essa decisão de ficar aqui no Brasil, né? Você até hoje mora aqui, por mais que você tenha braços no mundo inteiro, você com certeza deve ter tido muitas propostas para ir morar no exterior, enfim, mas resolveu fazer a sua vida aqui. Você tem realmente esse amor, essa paixão e acredita no Brasil? O que te fez, o que te manteve aqui no Brasil até hoje? Rapaz, eu sou... aquele carioca da gema, digamos assim, nascido e criado no Rio de Janeiro, adoro o Brasil, adoro minha cidade, mas sou muito crítico à forma que os políticos maltratam o nosso país e a cidade do Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa que podia viver de turismo, né? O Rio de Janeiro podia ser a Paris da América do Sul, total. Vivendo, explorando o turismo, e o que a gente vê aqui é uma cidade completamente despreparada, maltratada, esgoto no mar, saindo in natura, povo passando necessidade. Quando vai um turista em Copacabana, é muito mais fácil ele ter passado por uma tentativa de assalto do que ser melhor. Então, eu vejo realmente as dificuldades que a gente tem no Brasil. Viajo muito, comecei a viajar muito por causa do esporte, né? Morei fora uma época, em 2009, dando aulas, e acabei voltando nessa época para o Brasil para fazer um pit stop e voltar lá para fora novamente. Mas acabou que aqui a coisa foi tomando um outro rumo e eu acabei ficando aqui novamente no Rio, porque estava tudo dando certo. Mas não descarto uma possibilidade futura de fazer uma experiência fora, entendeu? Eu acho que tem mercado, né, para os professores de arte marcial. Eu viajo muito, estou sempre... viajo com a minha família, né? O esporte me proporcionou isso, graças a Deus. E o jiu-jitsu acabou sendo um produto de exportação. Um produto de exportação muito forte. O esporte é maravilhoso, se adequou a várias culturas
né? Como, por exemplo, nos Estados Unidos, o americano adorou as academias de jiu-jitsu porque é uma cultura brasileira, tem aquele abraço do brasileiro, tem aquele ambiente, né, de amizade, né, de fazer um churrasco junto, de curtir junto, o cara cria novos laços de amizade. Esse estilo de vida brasileiro. Aquela coisa da amizade que a gente falou no tatame, né, que desprovido de interesse, aquela irmandade, né? Então, o cara, nos Estados Unidos, os caras adoraram, assim, foi uma mudança impressionante, até desses americanos que passaram a conviver e praticar o jiu-jitsu brasileiro nessas pequenas comunidades que são as academias brasileiras de jiu-jitsu lá fora, né? Por isso do sucesso nos Estados Unidos. Na Europa, a mesma coisa, assim, também eu vejo os Estados Unidos como o país que mais cresceu em termos de jiu-jitsu, mas vários países europeus também têm bastante jiu-jitsu de alto nível, né? Você vê talentos despontando pelo mundo inteiro, né, no jiu-jitsu. Mas você vê brasileiro dando aula de jiu-jitsu aí até na China, na União Soviética. China. Acho que não tem nenhum país que não tenha jiu-jitsu hoje em dia, né? Eu acho que a gente está a um passo de entrar nas Olimpíadas com jiu-jitsu. Uma coisa que seria muito bom para o nosso esporte. Sim, com certeza. Bom, Murilo, quero tomar mais do teu tempo, cara. Obrigado de novo aqui pela sua energia, pela conversa aqui. A conversa conteúdo muito rico, como sempre. Não esperava nada, mas foi surpreendente, porque acho que a gente falou aqui de assuntos que são muito importantes. Você é uma prova viva disso aí, né, cara? De um cara que teve essa jornada muito intensa nas artes marciais, colocou à prova aí, né, tanto a eficiência do jiu-jitsu, mas e também um exemplo como pessoa, como ser humano, como grande líder, né? Assim, todo o sucesso que você teve na vida. E, enfim, estou muito honrado de ter você aqui e ter tido essa conversa com você, irmão. Pô, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui falando. Pô, o teu programa tá trazendo pessoas especiais aí, não é à toa, né? Então, obrigado. Pô, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez e sucesso. Vou estar sempre assistindo. Valeu, Murilão. Obrigado. Galera, esse foi mais um episódio do Pura Connection. Como a gente falou aqui no início, o intuito é trazer esses grandes ídolos, referências de vida, do esporte, da arte marcial. Enfim, quem curtir, aperta o sinalzinho aí e vamos com tudo. Valeu.